E hoje no Inferno recebemos a psicóloga Raquel Ferreira para nos falar disto da baleia azul. Raquel, bem-vinda ao Inferno. Obrigada. Para isto que é também uma espécie de inferno. E é curioso que há já quem diga que isto da baleia azul é um caso típico de uma fake news, ou pelo menos há a possibilidade de ser uma fake news, porque nunca foi provado, por exemplo, que na Rússia os alegados 100 e tal suicídios estavam ligados à baleia azul. Isso nunca foi provado. Houve suicídios, mas nunca se soube se tinha a ver com a baleia azul. Mas o que é certo é que um fenómeno que é uma fake news acaba por depois haver fenómenos de copycat, ainda não estão muito bem estudados, e o que é certo é que há vítimas. Vítimas que já chegaram ao seu consultório, porque julgo saber. Sim, tem-nos chegado alguns pedidos, nomeadamente há cerca de 2 semanas, e, portanto, que podem estar ligados à questão aqui deste fenómeno. Pelo menos, aparentemente. Sim, mas, quer dizer, a automutilação é algo que já existe, não é? Sim. Entre os jovens, portanto, é normal que depois se vá associando a este tipo de fenómenos. Não quer dizer que estejam diretamente ligados, é um facto. Mas, portanto, pode-se dizer que seriam miúdos ou miúdas, enfim, jovens, que de algum modo já se automutilariam e este jogo pode ser apenas um facilitador desse comportamento, é isso? Sim, sim. Aliás, este fenómeno é criado precisamente, enfim, para atingir este tipo de público, não é? Procurar pessoas... as presas frágeis. Claro, exatamente, que têm muito mais potencial a entrar neste fenómeno e cumprir até ao fim, não é? Claro que estes casos, estamos a falar de pessoas com historial, não é? De sofrimento muito grande e, portanto, que não é de hoje, nem é por causa deste fenómeno. Fala-nos disso. Qual é o perfil, assim, muito genericamente, deste tipo de jovens que se automutilam com ou sem baleia azul? Normalmente são miúdos, nós chamamos de miúdos, com baixa autoestima, com falta de confiança. Estamos a falar sensivelmente entre os 9, 10, até depois não tem idade, até 17, 18, portanto, na altura muita adolescência, não é? E até há adultos que sim, continuam por aí. Sim, até adultos, mas mais na questão da adolescência e na formação da personalidade, não é? Que sofre imensos desequilíbrios, não é? Sim. É um processo de transformação, não é? E de bastante sofrimento. Portanto, estamos a falar deste tipo de jovens que de alguma forma são ostracizados na escola, jovens que têm baixa autoestima, jovens que passam muito tempo sozinhos em casa porque os pais têm que trabalhar, é algo normal, não é? Jovens que lidam com as redes sociais desde muito cedo, cada vez mais. Não é? Que é muitas vezes também o escape. Sim. Eu, quando era miúdo, quando éramos muito sozinhos, normalmente ouvíamos muita televisão, que não havia muita, porque só abria às 6h30 da tarde, e o efeito secundário positivo era que líamos muito, eu lembro-me disso, porque a solidão sempre existiu. Sim. Hoje, as pessoas têm um acesso imenso à internet e isso pode dar maus encontros, é mais por aí. Se estivermos a ser vistos por jovens, neste preciso momento, que possam estar em risco ou já estar dominados por algum tipo de jogo e de interação na internet, o que é que poderia dizer-lhes? Assim, para aqueles jovens que já entraram, não é? Normalmente há alguma dificuldade em pedir ajuda porque, de alguma forma, enfim, se estivermos a falar deste fenómeno, tendem a ser coagidos, não é? E, portanto, isto é um erro. Porque há um curador ou um moderador do jogo que saca informações, depois faz chantagem, não é? Sim, exatamente. Até com ameaças à família. Se não fizeres isto, vou fazer... Tendencialmente por aí. Com nomes de familiares, nome da escola, nome do grupo de amigos. Portanto, a primeira fase a estar atento é alguém que quer sacar informações, quer saber informações sobre... Vamos ver, as informações são públicas, não é? No momento em que temos uma rede social. E, portanto, elas vêm muito São daí. mais ou menos. Eu tenho muita pouca coisa pública, por exemplo, privada, mas em público no meu Facebook, por exemplo. Pouco se sabe de mim. Certo. Pessoa, não é? Certo. Mas quem faz, e normalmente este tipo de jovens também tem um lugar, um papel ativo em grupos fechados. Sim. Portanto, essa informação circula mais facilmente. Exatamente. Nós temos grupos fechados com pessoas com tendências suicidas, não é? Eles existem. Portanto, cá partilham informações. Sim. E, portanto, essa informação vem daí, muito, em grande parte. Depois temos... Claro, porque parece um grupo seguro, em que estamos todos aqui para o mesmo, de partilha, portanto é um sentimento de partilhar, pertença, não é? Que não existe depois em casa. Portanto, desconfiar disso é um primeiro passo. Sim. Depois, realmente, eu penso que os pares, a atuação dos pares é o mais importante. Normalmente, quem está envolvido neste fenómeno, com algum problema, não tende a procurar ajuda, porque de alguma forma são coagidos, porque têm vergonha, não é? Porque têm alguma dificuldade em falar com os pais, por exemplo. Portanto, os pares eu acho que têm um papel importante. Portanto, seria então, vamos pegar nesse caso, um adolescente que já está metido até aos cabelos numa situação complicada. Certo. Que tem medo de falar com os pais, vergonha de falar com os professores e com os amigos. O que é que ele poderá fazer? Perder a vergonha? Perder a vergonha, mas realmente é difícil, não é? Portanto, lá está a atuação dos pares. Perceber se o meu amigo estava connosco, de repente se começou a isolar mais, não é? Já não quer partilhar, anda mais triste.
Enfim, Isolado. Isolado, sim. Misterioso, por aí. Misterioso. Já só temos 3 minutos, isto anda muito rápido. Tempo voa. Então vamos dar agora conselhos aos pais. Os pais, portanto, qualquer mudança de Pais comportamento, que é mais fácil de perceber, não só neste fenómeno, mas no geral, mudanças de comportamento como alteração a nível do sono, ok? Portanto, são miúdos que acordam mais cansados, portanto, rendimento escolar baixa, alterações a nível da alimentação, portanto, tendencialmente comem menos, têm mais falta de apetite. Quando está calor, portanto, alguns casos, principalmente na automutilação, andar com roupas muito compridas, não é? Esconder Para tapar os golpes, as provas. Sim. Isto é um sinal muito comum. Preocupação excessiva com o telemóvel, com o tablet, com o que for, não é? Para Se bem que isso é um comportamento hoje em dia. Sim, mas há que desmistificar disseminado. isso, não é? Porque quando damos um telefone, um telemóvel a um filho, não é? É importante que hajam regras, não é? Não basta só dar. Portanto, é estar atento e acompanhar, basicamente. Acompanhar, sim. E ter eu penso que é importante dizer, comunicação. Falta muita comunicação hoje em dia entre pais e filhos. Eu percebo que os pais tenham que trabalhar para dar o melhor, não é? Mas nós tínhamos uma mãe com o miúdo envolvido no caso deste, que nos disse que, era mãe solteira, portanto tinha 2 trabalhos, que é muito importante dar conforto ao filho, mas mais importante do que isso foi perceber que realmente aquilo que lhe faltava era comunicação. Sim, em vez de... Depois estou a perceber. Muita gente pergunta-se, automutilar-se porquê? Para mascarar outra dor? Sim. Enquanto dói aqui, não dói aqui ou não dói aqui? É assim, a nossa dor interior é uma dor muito difícil de controlar, não é? Estamos tristes e podemos fazer algumas coisas, mas não apaga essa dor. As pessoas não percebem, mas infligir uma dor física dá-nos uma sensação de prazer porque aniquila a outra. Sim. Não é? Portanto, é um alívio da outra. Exatamente, não é? Sentimos mais esta do que a nossa dor interior e depois porque controlamos. Isso é muito importante, não é? Há um Estamos controle. in charge. Exatamente. Estou a perceber. Exatamente. Se algum destes moderadores, já estou a sermos quase só 1 minuto, ou menos até, mas se algum dos moderadores destes jogos, destas pessoas que têm poder sobre estes jovens, o que é que lhes diria? Se pudesse dar-lhes uma mensagem. É difícil, Claro. essa é muito difícil. Mas realmente, eu penso que esses jovens, não é, devem procurar ajuda, não é? Porque refletir nos outros o nosso próprio sofrimento não é o caminho a seguir. Mas eu imagino que a sensação de poder, quase divina, eu tenho poder sobre outros seres humanos, claro, deva ser intoxicating, sim, não é? Sim. Mas principalmente para para pessoas quem que são está... desequilibradas, imagino. Certo. Portanto, há essa sensação e há muito espelhar, não é? Okay. Daquilo que eles se calhar não têm coragem de fazer, e isso também é importante deixar para quem entra neste fenómeno que estes curadores ou moderadores não são pessoas que levam este fenómeno até ao fim, portanto não têm qualquer tipo de credibilidade. Pois, não têm realmente poder. Nenhum. Muito bem. Raquel, muito obrigado. Obrigada. Estamos a falar com Raquel Ferreira a propósito deste jogo chamado de Baleia Azul. Gostaste deste vídeo? Então é simples. Subscreve, partilha, assina, põe like e vê mais.